Dom Paulo tinha duas características que em parte se contrapunham e em parte se complementavam. De um lado, vindo de uma família catarinense, religiosa, católica, e mais tarde entrando na ordem dos franciscanos, desenvolveu-se uma atitude muito ligada às posições da Igreja Católica, mas sempre de um modo inteligente, aprofundado e justificado, que é típico de jesuítas, de franciscanos, de dominicanos, que são ordens religiosas que atravessaram séculos, 8 séculos um, 2, né? 5 séculos outros. Os jesuítas, por exemplo, chegaram aqui com as naus portuguesas. Então, eles fazem parte da nossa história, né? Eles foram os primeiros a pisar na China, no Japão, né? Eles estiveram na África quando ela foi descoberta, entre aspas. Né? Então, Dom Paulo vem dessa tradição, né? Agora, ao mesmo tempo, já adulto, formado, ordenado padre, ele foi estudar na Sorbonne, em Paris, né? E acho que todos nós sabemos que a Sorbonne é um templo um pouco do pensamento crítico, né? E por aí, muito na linha da modernidade europeia, do iluminismo, hostil à religião. Mas Dom Paulo se adaptou muito bem lá. E ele conviveu naquela universidade durante vários anos. E o doutorado dele é da Sorbonne, né? E na área de teoria literária, né? Bom, então eu vejo que ele, na realidade, ao vir para São Paulo como bispo auxiliar, em 1966 mais ou menos, nessa época eu também estava voltando da Europa. Eu conheci Dom Paulo como padre lá, e eu ainda estudante de teologia na Alemanha, né? Então, eu chegando aqui, com ele, com Dom Cândido Padim, que era um advogado formado aqui no Largo de São Francisco, que depois se tornou monge beneditino, contemplativo, e mais tarde bispo, e responsável pelas universidades católicas na América Latina toda, né? Então, depois do concílio, em 1966, né, aqui em São Paulo, nós encontramos a PUC, que tinha mais ou menos 20 anos de idade, né? Era ainda uma criança engatinhando, né? Com uma visão católica mais da tradição. E nós chegávamos com uma visão mais europeia, né? E Dom Paulo, no início, durante os primeiros anos, não fez parte da PUC, né? Mas acompanhou de longe. Ao tornar-se arcebispo, aí sim. E ele tinha da PUC de São Paulo uma concepção aberta, no sentido de uma entidade universitária, né, que cultiva valores, princípios e tem objetivos que são do humanismo cristão, né? E eu acho que com essa visão é que ele tornou-se grão-chanceler da nossa universidade, favorecendo todo um diálogo, que é o do Vaticano II, que é o diálogo da Igreja com o pensamento contemporâneo, com o pensamento da modernidade, né, que havia sido quebrado depois da Revolução Francesa. Então, eu penso que a concepção que Dom Paulo tinha da universidade era aberta. Agora, isso não significa renunciar a princípios humanistas, cristãos, mas com base na história, na ciência, no pensamento crítico, numa concepção social da produção do conhecimento, né? A responsabilidade no campo político de uma instituição como a nossa. Isso foi o que ele fez aqui nos anos em que foi nosso grão-chanceler. A PUC de hoje, né, ela tem as características, né, que são deste início de século, né? Eu não vou falar do Trump, né, mas é uma novidade. Eu não vou falar do retorno da direita na França, na Holanda, na Alemanha ou nos Estados Unidos. Mas o fato é que o mundo da Segunda Guerra Mundial, né, que termina em 1945, já não é o mesmo,
né? A Europa, né, ela está se diluindo, né? A Inglaterra já saiu, a França pensa em sair, né? Trump dá um chute, né, em milhões de latino-americanos que ajuda a construir a riqueza americana ganhando muito pouco, servindo como mão de obra barata lá. Qualquer boteco tem gente lavando prato lá nos Estados Unidos. Agora vai mandar todo mundo embora se não tiver uma carteirinha. Então, a mesma coisa em relação ao Oriente Médio, né? Então, é um mundo diferente de todos os pontos de vista. Do ponto de vista da cultura, por exemplo. A ideia que os jovens têm de mundo, de igreja, de religião, está tudo mudando, né? Está tudo se liquefazendo, né? E aí dentro eu acho que esta universidade ela tem que enfrentar essa situação, mas buscar suas raízes, né? O que não é nada fácil e tem que passar por um diálogo entre diferentes, né? Não é para aqui ensinar catecismo, e sim para discutir ideias, discutir valores, discutir metas, discutir que Brasil, né? E aí dentro discutir qual é a função do intelectual, do advogado, do médico, do psicólogo, do sociólogo, né? Do professor, né? Que essa universidade forma. Formar a cabeça, formar o coração, formar a mente, né? Dar uma linha, um sentido histórico-cultural. E aí dentro inserir valores também que são da fé cristã, né? Agora, hoje, os estudos que nós temos aqui, alguns feitos por professores nossos na PUC, mostram que a maioria dos estudantes não é católico, também dos professores. Quando o são no sentido mais assim de missa de sétimo dia, dia de casamento e para por aí. Mas os valores do cristianismo não. Então é numa universidade secularizada que a gente tem que pensar o católico da PUC. Eu acho que isso é o que Dom Paulo percebia, isso há 30, 40 anos atrás, quando ele chegou aqui, e que ele perceberia e assumiria como desafio hoje. É a minha opinião pessoal. E eu sou padre da Igreja Católica há 56 anos. Então eu conheço essa história.